Olá, participantes do Processo Raízes, aqui é o pastor Tito Yamamoto da Zion Church. Eu tenho o privilégio de estar aqui falando com vocês e mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui à Zion Church. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre desenvolvendo líderes. Todos nós aqui somos chamados para sermos discípulos e líderes. Então, eu gostaria de tocar nesse tema, o que é liderar, o que é liderança. Hoje nós vemos muito nas mídias sociais, seja um líder, 5 pontos para ser um líder, faça isso, faça aquilo. Mas para nós aqui na Zion Church, nós queremos sempre deixar claro que liderar é influenciar. Você, não importa a sua idade, não importa aonde você está no contexto do seu trabalho, do estudo, da escola, você já é uma pessoa que influencia. E aí você pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante que você sempre entenda, pessoas estão me vendo, sejam os menores, sejam as pessoas ao meu redor, ou os maiores, mais idosos, todos estão te olhando. Então, Deus nos criou para liderar, para influenciar. Logo lá no início, em Gênesis 1:28, eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis 1:28. Aliás, eu sempre gosto de reforçar, tenha uma Bíblia com você, porque eu quero que você veja comigo os versículos, não fique acreditando só no que eu estou falando, você precisa se certificar de que eu estou seguindo a palavra de Deus, porque um outro valor que nós temos aqui na Zion Church é biblicamente embasado. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1:28, diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse, para o homem e para a mulher: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ou seja, logo de cara, logo de início, Deus cria o homem e a mulher e ele fala: ei, vamos lá, domine isso aqui. Você tem que sujeitar essas pessoas debaixo da sua influência. Então, todos nós fomos criados com um propósito: influenciar, dominar, liderar, ok? Então, por que então que nós devemos fazer isso? O propósito de Deus, desde o início, é que nós fôssemos realmente colocados como cabeça, não como cauda, alguém que estivesse à frente, com iniciativa, participação, criatividade, empreendedorismo. Por isso que é importante você lembrar, todas essas características são as características do próprio Deus. Deus é o Deus criativo, Deus é o Deus da novidade. Então é importante que nós, como filhos de Deus, entendamos, puxa, se meu pai tem esse DNA, eu também quero ser essa pessoa que lidera, que domina. E é interessante que em Deuteronômio 28:13, abra comigo, Deuteronômio 28:13, diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno. Então, guarda e cumpra esses mandamentos. Todos nós queremos liderar, todos nós queremos influenciar, mas isso só vai acontecer se realmente eu guardar os mandamentos do Senhor. Sempre há uma bênção relacionada com um mandamento, com uma condição, tá bom? Agora, o que é interessante quando nós falamos de liderança? Nós estamos num contexto da igreja, mas nós precisamos fazer todo o nosso natural. Qual é a minha parte natural? Talvez hoje eu estou aqui falando com você e eu tive que fazer a minha parte natural. Eu tive que estudar, eu tive que me preparar, eu tive que aprender a falar para vocês diante de uma câmera, eu tive que aprender e estou até hoje aprendendo a como me portar diante das pessoas, como comunicar, como falar. Então essa é a minha parte natural. Eu preciso evoluir. Então, nós todos precisamos nos aperfeiçoar. É treinamento, treinamento e treinamento. E depois vem a parte do sobrenatural. Porque, como eu falei,
toda promessa ela está atrelada a uma condição. Deus, na parte sobrenatural, ele sempre deixa a promessa, mas essa parte da condição é a minha parte, é a sua parte, para que nós sejamos bons líderes. Em Mateus 21, diz assim que Jesus é muito intencional no cumprimento das promessas. Então a gente vê lá que fala que Jesus entra na cidade e ele precisa de uma jumenta para entrar numa cidade. Mas por quê? Porque lá no Antigo Testamento falou, e ele entrará na cidade montado num jumento, né? Depois muitas vezes fala assim, mas Jesus ele sai de um lugar e vai para o outro, e sempre a palavra fala, e ele fez isso porque havia uma promessa de que o Filho de Deus falaria assim, andaria assim, entraria em tal cidade. Ou seja, Jesus foi muito intencional nessa liderança. Eu e você precisamos ser intencionais, fazendo o nosso natural, para que o sobrenatural também aconteça, ok? Gostaria agora de dizer, como líderes aqui na Zion Church, nós falamos muito das 7 montanhas, ou 7 esferas, a influência que nós devemos fazer nas 7 montanhas. Então, quais são essas 7 montanhas? Primeira, arte e entretenimento. Segunda, comunicação e mídia. Terceira, política e governo. Quarto, negócios e economia. Quinto, educação, ciências e saúde. Sexto é a religião ou a igreja. E sétimo, a família. Todos nós estamos dentro de um contexto dessas 7 esferas da sociedade. A pergunta que nós fazemos é, como então eu faço para influenciar nessas esferas da sociedade? Quanto mais alto o seu cargo, mais chance de você influenciar mais pessoas. Mas veja, hoje, onde você já está, você já consegue influenciar. Você pode dizer, hoje eu estou dentro de casa. É a esfera da família. Você está num contexto familiar, use da sua influência, do seu conhecimento, para influenciar positivamente. Hoje talvez você fale, eu estou na esfera da educação, eu sou um estudante. Ok, existem alunos que estão ali, seus amigos, seus colegas, alunos, que você já pode influenciar, levando valores do reino de Deus, levando verdade, levando transparência, levando justiça. Aí daqui a um tempo você se forma, então de repente como um professor, você subiu de nível, agora você pode influenciar na sua sala de aula, ensinando e no meio dos seus ensinamentos, que são currículo escolar, você pode colocar conceitos das verdades do reino de Deus, mas ali também você vai influenciar os outros professores. Daqui a um tempo você sobe de nível, você vira talvez uma pessoa, um secretário da educação. Talvez você vire um ministro da educação, subiu muitos níveis, você tem uma influência sobre o Brasil, sobre a educação nas escolas brasileiras, entende? Mas quando começou a sua influência? Quando você era estudante. Ou muito antes, quando você estava já dentro de casa, dando bom testemunho, falando verdades, sendo transparente, levando os valores do reino de Deus. Então, hoje você já pode estar influenciando. Hoje é um grande treinamento para a sua influência do amanhã. Eu, por exemplo, trabalhei mais de 25 anos já no mercado profissional. Fui gerente de uma localidade, fui gerente a nível Brasil e fui gerente corporativo para a América do Sul. Tudo isso me deu muita bagagem, muita experiência sobre liderança para as pessoas. Mas aqui na igreja também. Eu era um membro da igreja, depois me tornei um membro, um líder, depois alguém que fazia parte de alguns outros grupos e hoje eu sou um pastor. Então Deus vai te levando a níveis de influência, mas desde aquela época que eu era um engenheiro, ou era um estudante, ou era um filho dentro de uma casa, eu já usava a minha influência para o bem, para poder ajudar as pessoas. E o que eu gosto de reforçar sempre em relação à liderança, eu acho que a chave número 1 da liderança é ame as pessoas. Sempre que você amar alguém, você já vai influenciar automaticamente. Agora, se você quiser usar essa pessoa para algo, para um benefício próprio, isso não é liderar. Isso é manipular.
E muitas vezes a pessoa coloca aquele sonho de ser um líder e ele passa atropelando as pessoas, ele passa maltratando as pessoas e ele passa a utilizar as pessoas para alcançar os seus sonhos. Não faça isso. Por quê? Porque quando você começa a utilizar alguém, logo essa pessoa, no primeiro serviço, ela já desconfia e ela percebe. Conheci muitas pessoas no cargo de liderança, mas eram péssimos líderes, porque eles usavam as pessoas. Então, uma primeira chave que eu deixo para ser um bom líder: ame as pessoas. Porque à medida que você ama, o teu coração está ali para ajudar, para estar perto, de suportar aquela pessoa, de impulsionar aquela pessoa. Rapidamente, ela vai te reconhecer como um líder. Ame as pessoas. É interessante agora também dizer que Jesus, na nossa comissão, ele falou: vá e faça discípulos. Então, tenha pessoas que você possa compartilhar, ensinar tudo aquilo que você já tem hoje. Você está influenciando essas pessoas. Mas também nós vemos lá em Mateus, também nessa mesma comissão, que ele fala: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, Deus tem cidades, nações. Mas como que eu posso influenciar então uma nação? Trazendo reforma social, reforma política, né? Reforma econômica. Então, deixe Deus te usar, mas você precisa estudar, você precisa se capacitar para poder entrar então nessas esferas da sociedade. Uma coisa que é muito interessante aqui na Zion Church, nós temos muitos líderes que nos impulsionam. Eu olho tantas pessoas que são, assim, para mim um exemplo, são referência, porque eles estão sempre olhando lá na frente. Eles têm essa capacidade de estar colocando aquela pulga atrás da nossa orelha. Eles estão ali sempre nos esticando, nos impulsionando, tirando a gente da zona de conforto. E essa é uma coisa muito interessante. O nosso pastor Teófilo, ele sempre fala: a tua pior versão é na tua zona de conforto, onde a gente está procurando crescer para ficar tudo confortável. Quando está tudo confortável, esse é o nosso pior cenário. E qual então o melhor cenário? É a gente precisando de um milagre para amanhã, porque quando você precisa de um milagre, você está atrás, você está se esforçando, você está orando, você está buscando a Deus, você está buscando os recursos, você está buscando sabedoria, conhecimento, e você está lá, crescendo. Então, a nossa melhor versão como líderes é na zona desse desconforto total, porque nós vamos ser instigados a ir mais adiante, mais à frente. Agora, como bons líderes, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, se você quer cuidar do seu corpo, é acordar cedo, fazer ginástica, dormir bem. Então não adianta ficar fazendo noitada, no outro dia você vai estar com sono, as coisas que você está comendo, né? Ter uma rotina de exercícios físicos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem longevidade, longos dias, muitos dias, mas se eu não cuidar do templo do Espírito Santo, que é esse corpo, talvez eu mesmo esteja abreviando tudo aquilo que Deus tem para a minha vida aqui. E lembre-se, quando a gente fala de influenciar, quanto mais pessoas você alcançar, quanto mais tempo você passar aqui na terra influenciando as pessoas, eu tenho certeza que o propósito de Deus vai se cumprir muito mais na sua vida. Então, cuide bem do seu corpo, da sua alma, nossas emoções, nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, lembre, vamos estar sempre submetendo tudo isso na presença de Deus. Mas a gente precisa ser saudável. Então a Bíblia nos ensina a perdoar, a Bíblia ensina a amar, né? Aliás, se nós vermos todas as características do fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22, nós vemos da bondade, a mansidão, domínio próprio, perseverança. Todas essas características do fruto do Espírito é para eu amar mais o meu irmão. O fruto do Espírito não é para eu amar mais a Deus, mas é para amar as pessoas que estão ao meu redor. Então, encha-se do Espírito Santo, porque quando você adquire essas características, você vai estar muito melhor na sua alma, no seu sentimento, no seu pensamento. Isso vai fazer muito bem
para nós. E por último também, estar bem no espírito. E só tem uma maneira de nós estarmos bem no nosso espírito, estando alinhados com o Espírito Santo de Deus. Então, corpo, alma e espírito vai fazer com que nós sejamos um bom líder, com o nosso estilo de liderança bem alinhado àquilo que Deus tem para nós. Lá em Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vejam, as pessoas precisam ver as boas obras que nós fazemos. Nós sempre falamos assim: se você mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de cidade, será que as pessoas, elas vão sentir a sua falta porque você era uma ótima pessoa? Ou eles vão dar graças a Deus que você foi embora porque você era uma má pessoa? Então lembre-se, nós precisamos influenciar, deixar brilhar a luz de Cristo que está dentro de nós, ok? Então lembre-se, a nossa parte é muito mais importante, o natural, porque certamente Deus está fazendo a parte dele, o sobrenatural. E nessa liderança é importante que a gente tenha esse coração de servo. Por quê? Porque Jesus mesmo nos ensinou isso. Lá em Mateus 20, 25, abra comigo, Mateus 20, 25 a 28, diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse aquele que serve. E versículo 27, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja, Jesus ele estava mostrando, porque os próprios discípulos ouvem essa conversa. Quem que é o primeiro? Quem que é o maior? Jesus falou, o maior é aquele que serve. Então líder, muitas vezes a gente está numa reunião de liderança, ou então pega alguém que vai ser levantado líder. A partir de hoje você vai ser um líder. A primeira pergunta é, cadê o pessoal? Cadê as pessoas para eu liderar? Cadê as pessoas para eu dar trabalho? Não! Você está ali para mostrar para eles como faz. Então quem faz primeiro? Você. Você precisa fazer primeiro. E Jesus está falando aqui, quem quer se tornar o maioral precisa ter esse coração de servo. Precisa estar à disposição, precisa ajudar e, como eu falei um pouquinho antes, precisa amar as pessoas. Então ame essas pessoas com todo o seu coração, porque certamente isso vai fazer parte do seu estilo de liderança e as pessoas vão reconhecer realmente que Deus está acima de você e você faz aquilo que vê o Pai fazendo, aquilo que Jesus te ensina, aquilo que o Espírito Santo que está dentro de você está te mostrando, ok? Então, uma coisa que eu acho muito interessante nesse ponto de ser servo. Muitas vezes a gente não sabe do dia de amanhã. A gente espera que coisas boas estejam acontecendo, que aconteçam, a gente quer liderar, a gente quer obedecer, né? Mas veja, Jesus diz que Jesus foi servo, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus já sabia que o fim dele seria terrível. O fim dele seria a morte, e não apenas a morte, mas morte de cruz, sofrida. Mas mesmo assim ele foi obediente. Obediente a Deus. Obediente ao Pai. Então, se nós quisermos ser bons líderes e quisermos liderar de acordo com aquilo que Deus nos ensina, seja obediente. Não importa qual é o caminho. Não procure atalhos, não procure o jeitinho mais fácil, não procure ficar dando ajudinha para Deus. Quantas vezes na liderança nós olhamos pessoas que no meio do caminho se corrompem, no meio do caminho se perdem na sua estratégia, se perdem na sua visão, nos valores. Por quê? Porque não foram fiéis e obedientes até o fim. Então, seja um líder que está caminhando e por mais difícil que seja a situação, mantenha-se firme, obediente ao Senhor.
Um outro ponto que é interessante sobre a liderança. A liderança. Jesus, ele passou a maior parte da sua vida treinando, aprendendo, capacitando, mas toda a sua vida foi o preparo. Jesus tinha 30 anos quando ele começou a exercer o ministério. E 3 anos apenas, ele trouxe os discípulos para perto e então caminhou com eles. Mas lembre-se, 90% do tempo foi capacitação, preparação. Muitas vezes você pode estar aí pensando, eu estou estudando, estou fazendo tanta coisa, mas eu não lidero ninguém, na minha empresa eu não ocupo um cargo, só estou aqui ralando, estou penando, eu não vejo esse romper de Deus na minha vida. Deus está te capacitando, Deus está te treinando para que no momento certo você seja colocado como um líder. E mesmo que você não tenha esse cargo de líder, como eu já falei, porque liderança não tem a ver com cargo, liderança tem a ver com influência. Tantas vezes numa equipe você tem um gerente, mas você tem uma pessoa da própria equipe que é muito mais influente. Por quê? Porque ele está aí liderando por influência. Mas é óbvio, se você puder se aperfeiçoar e ser um líder em níveis maiores e também com influência, certamente vai ser muito maior a sua abrangência, a sua influência. Mas lembre-se, nós passaremos por situações difíceis, nós passaremos por tribulações. Aliás, o próprio Jesus, ele fala, no mundo vocês vão passar por tribulação, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele não disse, se por acaso vocês passarem por tribulação, ele falou, não, vocês vão passar por tribulação. E é interessante que em Romanos 5:3, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque essas tribulações, essas coisas difíceis, elas estão forjando em mim um caráter aprovado, um caráter tratado, para que eu me mantenha sempre humilde, sempre dando glórias a Deus, reconhecendo que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu recebo vem de Deus. Então isso me mantém humilde, me mantém com esse coração alinhado ao coração de Deus, para que eu não caia na armadilha do orgulho. Aliás, isso é algo muito importante para se ressaltar. Aquilo que você é hoje, faça isso com o coração alinhado ao Senhor. Porque quando Ele te dá autoridade, quando Ele te dá um cargo maior, um nível mais elevado, o que mais nós vemos é que parece que o poder sobe na cabeça, sobe ao coração, e as pessoas começam a achar que elas são. Não, seja sempre simples e humilde, porque foi o próprio Deus que capacitou você. Então reconheça sempre que são essas tribulações que estão acontecendo hoje, glorie-se nelas, porque elas estão tratando o seu caráter, para que a gente não tenha então a soberba da vida, a gente não tenha esse orgulho que vai nos fazer muito mal na nossa liderança. Uma outra coisa que a gente também comenta é que não importa a sua idade, uma criança pode liderar, pode influenciar, né? Então, uma coisa que a gente fala, prepare sim os seus filhos para liderar, eles já estão liderando, os adolescentes estão liderando nas suas escolas, os jovens estão liderando, mas muito mais do que influenciar, lembre-se, o coração é muito importante. Então, assim como eu disse agora do orgulho do coração, muitas vezes a gente vê criança que é arteira, criança que é desobediente, e o pai não consegue controlar a criança. E às vezes o pai dá desculpa, ele fala assim, esse meu filho é assim, ele é respondão, ele é meio birrento, mas é porque ele é um líder nato. Meu amigo, vou dizer uma coisa, ele pode até ser um líder nato, mas esse caráter dele precisa resolver com um chinelo ali, com a disciplina. Por quê? Porque se você não corrigir esse filho agora, não adianta, na hora que ele crescer e for para influenciar, ele não vai respeitar as pessoas, ele não vai honrar as pessoas. Então cuidado, porque às vezes a gente está achando, não, ele está sendo um líder, mas a gente tem que se preocupar com o coração, porque Jesus está preocupado com o nosso coração. Antes de influenciar, antes de liderar, eu preciso estar agradando ao coração
de Deus. Então lembre-se, nós como Zion Church, nós damos muita atenção para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Todos eles estão sendo ensinados a influenciar e a liderar, mas eles estão sendo ensinados principalmente a ter um caráter conforme o caráter de Cristo. Por isso, pais, mães, continuem sendo firmes na disciplina, firmes na educação. Não comece a achar que é porque ele tem um gênio para ser líder. Não, trate isso com bastante perseverança e busque no Senhor sabedoria, porque se você for firme na educação dos seus filhos, certamente eles serão bons líderes. E tem mais, se você muitas vezes é um pai e uma mãe, você está liderando pelo exemplo. Não adianta você pedir para o seu filho ler a Bíblia, buscar Deus, se você não está buscando. Então, eu falo que se você fala muitas vezes para o seu filho, faz isso, e ele não está fazendo, o problema não é porque ele não está te ouvindo, o problema é que ele não está te vendo fazer. Então faça, seja o exemplo. Pais, mães, líderes que me assistem, vocês já estão influenciando, mas precisam influenciar pelo exemplo, ok? Então, indo já para o final aqui do nosso esse tema aqui de liderança, é importante lembrar que Deus tem nos chamado para influenciar. E sobre todas as coisas, hoje, onde nós estamos, no dia que se chama hoje, nós já podemos influenciar. Então, busque a presença de Deus, que a nossa influência seja uma influência com princípios e valores da Bíblia, que seja princípios e valores que estão alinhados com aquilo que Deus tem para a minha vida. Saia da sua zona de conforto. Por mais difícil que esteja, busque o milagre, busque algo novo, busque algo diferente. Procure andar com pessoas que vão te impulsionar. E para encerrar, eu digo, cuidado com as pessoas com quem você anda. É importante você ver com quem você anda, as pessoas que você segue nas mídias sociais. Será que elas estão te levando a liderar conforme o padrão de Cristo? Ou liderar simplesmente para eu me tornar famoso? Então, submeta toda a sua liderança, seu estilo de liderança, os seus sonhos, os seus projetos ao Senhor. Porque a gente dizia, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu digo aqui, nós na Zion Church, nós dizemos, diga-me com quem tu andas e eu direi o teu futuro. E que o teu futuro seja brilhante, um futuro influente, cheio da liderança que está baseado na Bíblia e conforme os padrões de Cristo. Que Deus te abençoe.